A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Nós vamos ler em Êxodo, capítulo número 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Nós vemos aqui, que Deus, ele ordena o sacrifício do cordeiro pascual. Páscoa significa passagem, Jesus é o nosso cordeiro pascual. No próximo domingo agora, por exemplo, será comemorado no calendário gregoriano a Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, Essa Páscoa que o catolicismo criou, ela é uma Páscoa que é comércio de chocolate, meus irmãos. Não tem nada a ver Páscoa de chocolate com a Páscoa bíblica. Essa Páscoa que vai ser comemorada no próximo domingo é a Páscoa do chocolate, onde as empresas que fabricam chocolate ganham muito dinheiro. Criaram essa ideia do coelho aí, ovo da Páscoa. Eu não sei se coelho bota ovo. Vocês vão ver que isso aí não tem fundamento, isso aí, meus irmãos. Páscoa significa passagem, ou seja, a passagem de Jesus Cristo na nossa vida. Isso que é a verdadeira Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus na nossa vida. Os israelitas tinham que sacrificar aquele cordeiro e passar o sangue ali no umbral das portas. Então, quando o anjo da morte chegou, ali aquela casa que tinha aquele sangue estava protegida. Então, isso simboliza nossas vidas hoje. A casa é nossas vidas. Não é que você tem que pegar o sangue hoje e passar na sua porta. Igual muitas igrejas fazem aí, pega o vinho ungido aí, o vinho suco de uva e passa aí na porta da porta. Isso aí também é heresia. Isso aqui é simbólico. Naquela época, se ungia as portas das casas com o sangue do cordeiro. Isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o sangue de Cristo. A casa hoje simboliza a nossa vida. Então o anjo da morte, ele não tem poder sobre aquele que tem o sangue de Jesus na sua vida. Satanás, ele não tem poder sobre aquele que é servo do Senhor. Então aquele cordeiro, ele era separado no 10º dia. Isso aqui tipificava o próprio Cristo na cruz do Calvário. Tinha que ser um cordeiro jovem de 1 ano, sem mácula. Isso apontava para o jovem Galileu, que não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma mácula. Aquele cordeiro tinha que ser um macho, então representava o jovem Galileu. Então tinha que guardar aquele cordeiro até o 14º dia do mês de Nisan, que é o mês de Abib. Separava aquele cordeiro no 10º dia. Depois de 4 dias, então, aquele cordeiro era sacrificado à tarde. É exatamente o que aconteceu. Jesus, ele morreu à tarde. Jesus foi sacrificado, pendurado na cruz durante o meio-dia, e às 3 horas da tarde ele morreu. Isso se cumpriu. Jesus cumpriu a Páscoa. Na sua primeira vinda, ele cumpriu a Páscoa. Jesus foi sacrificado na Páscoa, sepultado em asno, ressuscitado em primícia. E 50 dias depois veio a festa de Pentecoste, onde foi a era inaugural da igreja, ou seja, o derramamento do Espírito Santo.
O que eu acho interessante nisso tudo aqui é a falta de informação que muitos cristãos têm acerca da data exata que Jesus morreu. Se a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele foi sacrificado no 14º dia de Nisan, ele foi separado no 10º dia, e no 14º ele morreu. Se ele morreu no 14º dia de Nisan, e ele ficou 3 dias e 3 noites, então ele ressuscitou no final do dia 17, porque ele morreu no dia 14º. Então ele ficou 3 dias e 3 noites no túmulo, conforme Mateus 12, versículo 40. Então ele ressuscitou no 17º dia de Nisan, no dia 17 de Nisan, no final do dia. No calendário judaico foi exatamente em um pôr do sol. Por quê? Porque o dia, ele termina em um pôr do sol e inicia outro dia. Então essa história, meus irmãos, de sexta-feira da paixão, isso aí também não tem fundamento bíblico. Os evangélicos, o povo de Deus, precisa de se libertar disso aí. Há muitos pastores ainda, conceituados pastores de nome, que defendem essa ideia de sexta-feira da paixão. Jesus, ele não morreu em uma sexta-feira da paixão. A matemática não encaixa. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Joanas era um tipo, Joanas na barriga do peixe ali, ele era um tipo de Cristo. E o próprio Cristo falou, assim como Joanas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, importa que o Filho do Homem, né, e assim como Joanas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, essa história de sexta-feira da paixão não encaixa. Coloque na sexta-feira da paixão, então, e tenta colocar 3 dias e 3 noites. Para você ver se vai encaixar. Jesus ressuscitou, mesmo que eles ensinam que Jesus ressuscitou num domingo de manhã, como ensina a igreja católica. Aonde você vai colocar 3 dias e 3 noites, se ele morreu numa sexta-feira? Não dá, meu irmão. Não dá, é uma matemática que não encaixa. Então Jesus Cristo, ele foi crucificado numa quarta-feira à tarde. Ele morreu numa quarta-feira à tarde, era assim que morria o Cordeiro Pascual, como está dizendo aqui em Êxodo 12, versículo 6. Então Jesus foi crucificado em uma quarta-feira, no dia 14º de Nisan. Jesus foi crucificado numa quarta-feira à tarde, no 14º dia de Nisan. E colocado no túmulo, exatamente no pôr do sol da quarta-feira. Ele morreu às 3 horas da tarde, numa quarta-feira de Nisan, no 14º dia de Nisan, numa quarta-feira, às 3 horas da tarde Jesus morreu, e ele foi colocado no túmulo no pôr do sol de uma quarta-feira. Ele passou então uma quarta-feira à noite, uma quinta-feira de dia, uma quinta-feira à noite, uma sexta-feira de dia, uma sexta-feira à noite e um sábado do dia, e ressuscitou no pôr do sol de um sábado, que já era o primeiro dia da semana, porque o domingo, no calendário judaico, ele começa no pôr do sol do sábado, o primeiro dia da semana. Então vai encaixar exatamente 3 dias e 3 noites. Eu vou repetir para você, você pode pegar um papel, uma caneta e anotar aí, meu irmão. Vamos estudar as escrituras. Não vamos ficar aí preso nesse sistema romano, não. Isso é coisa de Roma. Muita gente ainda está preso em Roma. Esse negócio de sexta-feira da paixão, isso não existe, isso aí. Sexta-feira da paixão não existe, meu irmão. Anote aí. Jesus foi morto 3 horas da tarde em uma quarta-feira, colocado no túmulo no pôr do sol de uma quarta-feira. Então faça a conta, anote aí. Vou fazer de uma forma diferente para você entender.
Então ele foi colocado no pôr do sol de uma quarta-feira à noite, ele passou a noite de quarta-feira, ele passou a noite de quinta no túmulo e a noite de sexta, tá vendo? 3 noites. Se ele foi colocado numa quarta-feira no pôr do sol, então ele passou quinta de dia, sexta de dia e sábado do dia e ressuscitou no final do sábado, quando inicia-se o domingo no pôr do sol. Então vai encaixar exatamente 3 dias e 3 noites, conforme ele falou em Mateus 12:40. Você tem que ficar com o que a Bíblia ensina, não o que a Igreja Católica te ensinou. Não com o que a tradição católica romana te ensinou. Então a igreja evangélica, os crentes, estão presos nesses dogmas do catolicismo. Muitas igrejas fazem teatro agora na sexta-feira da paixão, quando na verdade deveria de fazer na quarta-feira. Porque foi numa quarta-feira que Jesus morreu e foi colocado no túmulo, numa quarta-feira à tarde. Ele morreu às 3 horas da tarde de uma quarta-feira e foi colocado no túmulo no pôr do sol da quarta-feira. Exatamente no 14º de Nisan, ressuscitou no 17, no final do 17 de Nisan. O que vai tipificar a ressurreição. Jesus ressuscitou no 17 de Nisan. Ou seja, 17 para o início do dia 18 de Nisan. O que vai tipificar a ressurreição de todos os filhos de Deus no início do 8º, que é a eternidade. Eternidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesses dias. Estamos vivendo nesses dias em que vai acontecer a ressurreição de todos os filhos de Deus. E em seguida o arrebatamento da igreja viva. E assim estaremos para sempre no 8, na eternidade. Vamos estar atentos. Estamos nos dias. Festa das primícias. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus ressuscitou em uma primícia. Morreu na Páscoa, sepultado em asno, ressuscitou numa primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Vamos estar atentos, meus irmãos, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.